Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu gostaria de falar com vocês, como o título já sugere, né? Declaração de informações relevantes. Quis fazer uma brincadeira aí, porque nós estamos na época da questão da declaração do imposto de renda. E na semana passada eu estava com uma pessoa onde nós conversamos um pouco sobre a questão da declaração do imposto de renda. E foi muito interessante que a conversa gerou um pouco sobre as questões de bens patrimoniais e a pessoa fazendo uma reflexão em relação aos seus bens. Mas essa pessoa, ela fez uma reflexão também sobre como está a vida dela hoje. E ela virou para mim e falou: "E hoje eu estou muito rico". Eu achei aquilo fantástico e achei também que valeria a pena compartilhar com vocês uma ideia. Por que não realizarmos uma declaração de informações relevantes da nossa vida? Você já parou para pensar no seu último ano? Como foi a sua vida? Você já parou para pensar que situações aconteceram na sua vida? E a ideia do vídeo de hoje, a minha proposta do vídeo de hoje, é que possamos fazer uma declaração envolvendo esses aspectos mais emocionais, mais afetivos e uma reflexão de como foi esse último ano. Para que você não declare apenas o seu imposto de renda, às vezes fique pensando, né, o que vai declarar, o que não vai, o que vai acontecer com a sua declaração, quanto vai restituir e por aí vai, mas que também possa pensar sobre a sua própria vida nesse processo e o que aconteceu de mudança durante esse ano. Então, o meu convite de hoje para vocês é que possamos pensar em uma declaração, mas de informações relevantes nesses aspectos emocionais. Pessoal, longe de mim querer fazer uma declaração aqui com vocês completa. Farei de uma maneira mais simplificada mesmo. E eu gostaria de abordar 4 pontos que eu acredito que sejam importantes para essa reflexão do ano. A primeira que nós realizamos normalmente são os dados pessoais dessa declaração simplificada. Então vamos pensar um pouco nesses dados pessoais em relação à sua vida hoje. Além de você pensar, né, aonde você mora, qual a sua profissão, acredito que vale a pena uma reflexão nesse sentido. Pare para pensar como é que você construiu a sua vida. Pare para pensar as coisas que você conseguiu adquirir nesse processo como um todo, que são os seus dados pessoais, que são quem você se apresenta para a sociedade. Às vezes você se apresenta como ali o profissional, você vai colocar se você é casado, se tem união estável, se você é divorciado, divorciada, se você é viúvo ou viúva, enfim. Não dá para a gente, de uma certa maneira, menosprezar todos os fatos que acontecem em nossas vidas. Por isso, é importante que nesse primeiro momento desses dados pessoais, eu vejo uma grande importância de reflexão. Me lembro que há um tempo atrás, nas apresentações em que eu era convidado, né, como palestrante, as pessoas tinham o hábito de lerem o meu currículo, todas as informações contidas nele, obviamente, porque eu estava lá de uma maneira profissional naquele local. Porém, eu gostaria de deixar muito claro naquele ambiente, naquele momento, também o quê? Quem são as pessoas em minha volta, pessoas que são relevantes para mim nesse processo como um todo. E, obviamente, citava principalmente quem? Citava minha esposa e minhas filhas. Porque eu percebo que, por elas, eu também faço muitas coisas. Então, acho que é importante conseguirmos pensar nessa reflexão. Além da sua profissão, o que você fez para chegar onde chegou? O local que você mora, por que você mora nesse local? Enfim, que você possa pensar nesses dados de informação inicial, os seus dados de identidade, de identificação, quem é você nesse processo.
Pessoal, o segundo ponto que eu iria tocar com vocês envolve a parte de dependentes. Pare para pensar quem são as pessoas que são dependentes de você hoje. Mas eu convido vocês a olhar isso de uma maneira diferenciada. Que vocês possam pensar nessa questão de dependência em que sentido? Pessoas que esperam escutar de vocês uma palavra de incentivo, espera uma atitude de vocês para seguir os seus passos. Pessoas que dependem de vocês para uma tomada de decisão. E o quanto que pessoas que você também depende. Veja, o que eu estou propondo aqui, o que eu estou conversando com vocês aqui é o quê? A relação. Existem pessoas que dependem da gente e nós também dependemos de certas pessoas. Mas não pare para pensar isso, essa dependência, como sendo algo ruim, porque algumas pessoas podem ficar um pouco mais incomodadas e falar, mas eu não dependo de ninguém. Eu toco a minha vida sozinho. E, gente, o quanto que nós vivemos em uma sociedade e o quanto que é importante a possibilidade de ajudarmos uns aos outros. Então, as oportunidades às vezes surgem porque alguém apresentou elas para vocês e vocês tiveram a possibilidade ou interesse ou agilidade de aceitar. Então, eu vejo que é importante pensarmos nisso. Quando envolvemos a parte de dependência, pensar o quanto que... Quem são as pessoas que estão hoje na minha vida que fazem a diferença para mim? E um outro ponto também que é importante, essas pessoas, o que eu faço de diferente para elas? O quanto que elas construíram quem eu sou hoje? O quanto que elas fizeram a diferença na minha vida? Que possamos pensar essas pessoas que incluímos na nossa declaração de informações relevantes, os dependentes, de uma maneira ampliada. Porque nós veremos que muito deles está em nós, porque eram pessoas importantes em nossas vidas e nós importamos para dentro de nós. Pessoal, um terceiro ponto que eu queria falar com vocês envolve o quê? Envolve a questão das dívidas, que está incluso nessa declaração de informações relevantes. As dívidas, vamos imaginar como sendo alguma questão que está nos tirando alguma questão relacionada ao aspecto emocional. Por exemplo, o que me deixa mais triste? O que me deixa mais incomodado? O que me rouba a energia? Que possamos pensar nessas questões. O que eu estou, às vezes, consumindo que não faz sentido para mim? O que será que eu estou buscando, às vezes, e que para mim já não faz mais sentido, eu estou fazendo no automático? Quantas pessoas se alimentam mal porque estão acostumadas com isso? Quantas pessoas não praticam uma atividade física porque estão acostumadas com isso? Quantas pessoas se mantêm em grupos de redes sociais, mesmo não querendo estar, mas mantêm aquele conteúdo, aquele contato com as pessoas estão incomodando? Quantas pessoas no ambiente de trabalho você está tendo contato que não estão te acrescentando em nada, não estão colaborando para o seu processo, para o seu crescimento, e você ainda mantém esse contato? Tudo isso vão somando o quê? Dívidas em nossas vidas, dificultando todo o nosso processo, dificultando todo o nosso crescimento. Então, por mais que existam as questões das dívidas, a gente pode olhar de duas maneiras. Uma maneira lamentando ter elas, ou uma maneira pensando, poxa, eu tenho isso. O que eu posso fazer para me desfazer disso e ter o menos de dívidas possíveis que estão consumindo o meu momento de vida hoje e estão dificultando o meu processo de desenvolvimento? Por fim, eu gostaria de pensar com vocês em relação ao que? Aos nossos ganhos. E que na nossa declaração possamos pensar nos nossos ganhos reais. O que hoje em dia tem contribuído para o seu dia a dia? Tem contribuído para o seu crescimento? Tem contribuído na sua vida? São as relações com quem? Pare para pensar
no grupo de pessoas que você convive e que tipo de pessoas têm contribuído nesse seu crescimento. Que tipo de atividades você tem realizado que tem contribuído no seu processo? É uma leitura? É um vídeo? É escutar alguma música? Prática de atividade física? Boa alimentação? Que tipo de comportamento está gerando um ganho para você nesse sentido? Pense nas suas relações familiares. O quanto que você ganhou nesse ano? O quanto que você redescobriu? Passamos por um momento de pandemia e redescobriu algumas relações que antes estavam mais afastadas. Relações também com um grupo de amigos que antes estavam mais distantes e que de uma certa maneira se aproximou por uma série de afinidades. E que com o passar do tempo você começou a olhar certas coisas de um modo diferente. Pare para pensar também nas suas relações no trabalho. Que tipo de pessoas agregam com vocês? Que tipo de pessoas contribuem no teu processo? Se vocês acreditam que se olharem esses 4 pontos com carinho, esses 4 pontos com atenção e de preferência, que vocês possam escrever tudo isso que conversamos no vídeo de hoje, eu não tenho dúvidas que você já vai fazer uma grande leitura sobre o teu momento de vida atual, uma grande leitura de como você passou os anos, ou passou o último ano, pensando no quê? Qual que é a sua identidade? Quais são os seus dependentes? Quais são as suas dívidas e quais são os seus ganhos? Faça uma reflexão, escreva sobre isso, dê um olhar sobre isso, que acredito que você vai ter um panorama muito interessante em relação a como você está hoje. E a partir daí, aí é uma outra história. Procure perceber o que você quer continuar, o que você quer tirar. E repito sempre, percebendo que tem dificuldade nesse processo, busque ajuda. Você não está nesse mundo sozinho. E existem também profissionais de diversas áreas que podem contribuir de acordo com a tua necessidade nesse momento. Espero que tenham gostado do vídeo e espero também que façam uma declaração de informações relevantes da sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.